E aí, tudo bem? Eu sou o Lincoln, eu sou o seu coach e nós temos falado, sobre a influência da genética na dependência emocional. E eu tenho trabalhado com você e trabalhei no último vídeo que a dependência emocional ela é um quadro de falta, de que eu deveria ter recebido amor, afeto, a cuidado, amor desinteressado, incondicional, individualizado, que preenchesse o meu sistema com a sensação de que eu sou especial, sou importante, que sou amado, sou cuidado, sou protegido. Mas isso não aconteceu por N razões. Então essa pessoa ela tende a se relacionar enquanto adulto tentando preencher esse vazio. Ela pode então projetar em pessoas, em coisas, em bens, aquilo que efetivamente está faltando nela. É uma tentativa de reconstruir aquela base, sabe? E às vezes pode gerar cenários que são complicados, quando na realidade essa pessoa projeta isso em pessoas que efetivamente não lhe dão o devido valor, não atendem exatamente, mas ela não consegue se desligar. Tá? E eu falei para você no vídeo passado sobre dois perfis que tendem a desenvolver o quadro que a gente chama de dependência típica, né? Que são os perfis influentes e os perfis estáveis, que por conta de serem muito voltados para pessoas, eles têm determinadas percepções que podem mantê-los aprisionados. Tá? E essa liberdade nos relacionamentos, ela fica comprometida quando eu não tenho consciência de que determinados comportamentos que eu tenho naturalmente são genéticos, já tem uma tendência que me impulsiona para aquilo. E hoje eu quero falar sobre os dominantes e sobre os conformes. Por que, Lincoln? Porque tanto os dominantes quanto os conformes, eles têm uma necessidade grande de controle. Porque eles são muito focados em resultados e em tarefas, não tanto em pessoas. O que isso significa dizer? Que pessoas para eles ficam, aspas, num segundo plano. O que realmente faz com que ele se movimente é o resultado de algo. E a diferença básica é que os dominantes têm um perfil mais ativo. O que é o perfil ativo? O perfil ativo é que quando você coloca para ele um obstáculo, ele tende a querer transpor o obstáculo. Ele parte para cima, ele é movido pelo desafio, por pressão, ele se comporta bem nesses ambientes. E a diferença para os conformes é que esses perfis eles são mais passivos. O que é um perfil passivo, Lincoln? É aquele que diante de uma pressão, de um desafio, ele tende a recuar. Analisar o cenário e verificar se vale a pena pagar o preço de ir. Entende? Então eles são perfis mais reflexivos, então tende a recuar. Mas os dois têm uma necessidade de controle muito grande. Então esses perfis diante da falta, essa sensação de falta, o medo da falta, o que eles fazem? Eles costumam usar os comportamentos dele para manter o ambiente dele em ordem e garantir que as coisas funcionem do jeito que eles querem. Os Is e os Ss fazem isso com as ferramentas deles. E os Ds e os Cs? Os Ds e os Cs fazem isso com as ferramentas que eles têm. Então, os Ds, por exemplo, são muito enérgicos. E como são enérgicos, isso quer dizer que eles têm uma tendência grande para a ira. E para manter as pessoas por perto dele, controlando essas pessoas através da reação mais dura, às vezes até usando de um certo autoritarismo. Por quê? Porque quando ele cresce, o outro diminui, então ele tem aquela garantia, aquela falsa segurança de que a pessoa vai ficar onde eu quero. Eu a tenho do jeito que eu quero, entende? Porque ele domina o ambiente. Então, o controle pode acontecer. Essa pessoa pode, inclusive, ter dificuldade ela está sempre, na verdade, pisando no outro. Mas ela nunca vai embora. Ela quer sempre manter aquela pessoa ali, fica parecendo que ela quer manter alguém sob domínio dela, subjugado, né? Mas por quê? Porque essa pessoa ela tem também um medo. O medo do abandono, ela não tem tanta confiança em si mesma quando ela aparenta. Então, o que ela faz? Ela tem uma ferramenta que ela sabe que funciona. Tipo uma pirraça de criança, não tem? Quando você tem aquela pirracinha de gritar e de fazer com que as pessoas te obedeçam, é meio isso, tá? Então, o perfil dominante, ele acaba, na realidade, proporcionando isso, tá? E o perfil conforme é aquele que costuma ser perfeccionista.
sabe? Que te convence por argumentos, por fatos. Então, ele tem um senso de justiça muito grande. Então, o que na realidade esse perfil costuma utilizar como comportamento? É agir de forma muito correta o tempo inteiro. Então, se o outro faz alguma coisa errada, ele vai lá e faz algo mais correto. Por quê? Porque se ele fizer mais correto, ele acha que ele vai controlar o ambiente e manter essa pessoa por perto. Entende? Então o outro, e aí ele tende a se juntar, por exemplo, com pessoas que são irresponsáveis. Por quê? Porque quando essa pessoa é irresponsável, ele é responsável. E aí se ele é responsável, ele na realidade tenta ganhar essa pessoa. Tipo, essa pessoa depende de mim, porque sem ela, tadinha, né? Sem mim, tadinha dela, né? Como é que ela vai ser? Ela precisa de alguém para dar uma ordem na vida dela, né? Então, esse ser alto pode, às vezes, acabar usando esse comportamento, que ele não está fazendo de forma racional, ele está fazendo de forma intuitiva, só seguindo o pulso daquela tendência. E o que ele está fazendo? Ele está tentando manter aquela pessoa junto de si, aspas, comprando-a com um comportamento que é justo, que aparentemente é nobre, que é perfeito e tal, cuidando excessivamente daquela pessoa, né? Que é uma característica muito grande de dependência emocional. Em qualquer desses casos que eu estou mencionando para você, seja para o dominante alto, seja para o conforme alto, seja para o I alto, seja para o S alto, como eu coloquei no último vídeo, o que a gente precisa é, primeiro, ter consciência que esses comportamentos eles estão acontecendo naturalmente, eu não estou pensando neles, eles estão vindo, e entender que eu posso querer controlar o outro a partir dessas características, entende? E aí, qual que é o ponto importante? Paulo disse, né, falando para os romanos, que nós não devemos ter um conceito de nós mesmos mais elevado do que convém, mas que a gente precisa ter um conceito que seja equilibrado. Se a gente quiser viver em harmonia, assim como os membros do corpo vivem em harmonia, cada um cumpre a sua função direitinho e tudo isso contribui para o todo, viver em abundância, viver com saúde, viver bem. Se eu quiser, então, viver nos relacionamentos algo que seja saudável, que traga vida, que faça as coisas acontecerem, então o que eu preciso? Eu preciso ter uma consciência equilibrada de mim mesmo. Eu preciso ter uma percepção de mim mesmo que me ajude a entender que o meu comportamento não serve para controlar o outro. O comportamento não serve para me trazer mal, ele serve para proporcionar vida. Então, todas as vezes que a minha tendência estiver me impulsionando para algo que não vai gerar vida, então eu preciso deixar a tendência e agir de uma forma mais proativa. Por exemplo, se eu percebo que eu estou gritando e brigando e humilhando o outro, sendo duro demais com a pessoa, porque eu percebo que ela encolhe e dessa forma eu a mantenho perto de mim, eu preciso entender que eu estou matando essa pessoa aos poucos. Entende? Eu posso ter um benefício imediato de essa pessoa me atender, mas o desgaste vai pedir a conta. Vai pedir a conta. Entende? Então, eu estou matando aos poucos esse relacionamento. Então, se eu quiser gerar vida, eu preciso começar a abrir mão. Aceitar que essa pessoa não me pertence. Aceitar que essa pessoa pode ir embora. E eu simplesmente começar a abrir mão dessa característica nesse momento. Para quê? Para alimentar a vida no relacionamento. Se eu efetivamente sou aquela pessoa certinha, que compra a atenção e o afeto por meio de atos de justiça, então eu preciso começar a simplesmente abrir mão disso e entender que se eu quiser fazer alguma justiça, que eu faça não para controlar o outro, mas dando liberdade para ele, sabe? E às vezes até permitindo que o erro aconteça, por quê? Para que o outro cresça, né? Para que eu não fique preso a essa pessoa sem querer manipular, controlar, aprender a lidar com as suas motivações, entende? Ter uma visão equilibrada de si mesmo ajuda você a entender quando que o seu comportamento ele vai ser bom naquela circunstância e quando não vai. Os S, por exemplo, os estáveis são extremamente leais, mas tem hora que essa lealdade não é boa. Por que ela não é boa? Porque às vezes eu estou sendo leal com quem não merece, entende? Você falou, Linho, que aí? E aí então que eu preciso saber que tem hora que eu preciso simplesmente aceitar aquela dor de deixar a pessoa ir, por mais que eu entenda que eu estou sendo desleal, saindo daquilo ali, para quê? Para poder romper. Porque senão eu fico escravo, sabe? Ser empático, sentir a dor do outro, cuidar do outro, como os Is fazem muito, é ótimo. Mas o problema todo é quando, na realidade, eu estou tentando fazer aquilo comprando o outro, sabe? Comprando a atenção do outro, comprando a permanência do outro, cuidando excessivamente, mas eu estou exausto, estou cansado,
né? E as coisas não acontecem. Então eu preciso entender que essa característica não pode me controlar. Uma noção equilibrada de si mesmo pressupõe isso, que eu tenho uma função dentro desse relacionamento. E quando eu tenho consciência, eu cumpro a minha função, mas cumpro porque é o meu papel cumprir. E não porque eu estou comprando o outro. E se o outro não cumprir a parte dele, a responsabilidade é dele. A minha parte eu vou cumprir porque isso me cabe. E não porque eu estou sendo controlado por um sentimento, por um desejo. Mas isso nós só conseguimos quando nós temos autoconhecimento. Quando a gente tem consciência de quem a gente é e do que efetivamente está gerando no outro. Faz sentido isso para você? Tá bom? Eu espero que esse vídeo realmente tenha agregado aí na sua vida. Se você estiver vendo aí pelo Instagram, não deixa de deixar um comentário para mim, trazer suas percepções e dúvidas, tá bom? Se você estiver vendo pelo YouTube, não deixa aí de assinar o canal, curtir o vídeo. Essa é a minha forma de entender que esse conteúdo está te agregando de alguma maneira, tá bom? Beijo grande no seu coração, abraço de 40 segundos e até o próximo vídeo.